Essas profecias, essas visões, na realidade são sinais que Deus vai enviando à Terra para que a gente comece a se reposicionar? Você vê que está aí um filme, 2012, né? Até eu escrevi um artigo no Reformador, que eu falei sobre isso. O que ocorre é o seguinte: antes de chegar o ano 2000, você via que todos os jornais e muitos religiosos, que a Terra ia acabar no ano 2000, etc. Aí veio 2000, não acabou. Então, como não havia mais matéria-prima para explorar, que a Bíblia diz, etc., né? Que de 1000 passarás, 2000 não passarás, etc. Então começaram a inventar aí profecias maias, dia 21 de dezembro de 2012, dizer data para terminar. O verdadeiro profeta não marca data. Quando Jesus diz, haverá falsos cristos e falsos profetas, você vê que ele não marca data. Isso são acontecimentos que dão por um processo muito natural. Portanto, essas ideias, essas datas, na realidade é para criar esse pânico e todo mundo assistir o filme, né? Aparece o Corcovado nadando, inclusive a verticalização do eixo. Kardec em A Gênese fala que a verticalização do eixo se dá em 26 mil anos. Então essa história de pensar que você está dormindo na Praia do Flamengo e no dia seguinte você acorda boiando, isso é conversa. 26 mil anos, precisamos estudar Allan Kardec, está lá em A Gênese, quando ele fala sobre a precessão dos equinócios. Então esse movimento da precessão, da verticalização, é um processo muito lento, 26 mil anos. Então precisamos tomar muito cuidado com essas previsões catastróficas, que na realidade é mais uma jogada de marketing. Muito bom. Gerson, como nós podemos identificar aqueles que são falsos cristos e falsos profetas? Bom, em primeiro lugar, a linguagem arrogante, né? A gente vê, por exemplo, um verdadeiro profeta que foi Chico Xavier. A linguagem de Chico Xavier era uma linguagem de humildade, né? De amor, de solidariedade. Então, o verdadeiro profeta se distingue pelas qualidades morais, né? Pela humildade, principalmente, pelo amor que devota aos seus irmãos e humanidade. Pelo desinteresse também, desinteresse material, absoluto, perfeito. Né? Chico Xavier nasceu pobre e morreu pobre. Era um homem que os livros editados, né, psicografados por ele, mais de 400, dariam uma fortuna para ele, né? Então, viveu pobre. E nós estivemos na casa dele em 1980, era um cômodozinho muito simples, uma caminha, uma mesa, etc. Bem, e outra questão, por exemplo, nós vemos que Jesus, quando falou a respeito da cura, ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse assim, que eu curarei, porque a cura só Deus pode determinar. Então, ele prometeu o alívio, que alívio todos nós podemos realmente ajudar o próximo nesse sentido. Então, não há nenhuma expressão, vinde a mim que eu vou te curar, que eu vou fazer isso. Então, essas expressões você vê que realmente estaria fora. É um falso profeta, né, pelo que nós podemos perceber, são aquelas pessoas que procuram tirar vantagem da religião, né? Procuram exatamente tirar proveito próprio. Eu acho que o interesse pessoal é a marca principal do mau profeta, daquele que não é o verdadeiro profeta. Gerson, vai haver muitas mudanças na forma de nós vivermos, a maneira da gente viver no dia a dia? A gente está vendo, por exemplo, queira ou não queira, a gente, claro, assiste através da televisão, a própria mídia, etc., notícias com relação a bombas para lá, bombas para cá, explode, etc., mas que está havendo um avanço, sim. A gente vê, por exemplo, o número de voluntários no Brasil de jovens, o próprio Lar Fabiano de Cristo é uma expressão dessa verdade, né? A gente vê, por exemplo, campanhas de solidariedade. Então, o homem está realmente se transformando. E quero crer que, de uma forma não assim muito acelerada, mas aos poucos, essa transformação já está se verificando, né? O homem já está se preocupando mais com aquele que precisa mais, etc. Então, vamos fazer a nossa parte e confiar, porque Deus confia em nós
e que nós possamos realmente ter um mundo de paz através do nosso próprio esforço. Quais as diferenças entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração? Não vamos pensar, porque tudo e a natureza é muito gradual, né? Até para a gente nascer 9 meses, né? 9 meses. Não vamos pensar que a Terra vai sair de mundo de expiações e provas e no dia seguinte mundo de regeneração. Tem um dia marcado para isso. Exato, né? Tudo na natureza é um processo. Eu gosto muito dessa palavra, né? O processo é um processo lento, gradual. Na medida que aqueles espíritos que ainda estiverem propensos ao mal forem sendo retirados, em substituição a um espírito mau, reencarna um espírito melhor, um espírito bom, etc. Na medida que houver essa substituição, gradualmente vai refletir nas nossas leis, nos nossos costumes, na nossa sociedade. Então, será de uma forma lenta, gradual, mas que, não tenha dúvida, a diferença é de que mundo de regeneração, não teremos mais, vamos dizer assim, guerras, né? Essas lutas fratricidas, e até a Terra vai se acomodar, porque essa acomodação de terra, placas tectônicas, etc., vulcões, porque a Terra também vai acompanhar o progresso moral da humanidade. Vamos ter exatamente esse momento de paz em termos do nosso planeta, enquanto mundo físico, que vai acompanhar também esse mundo moral mais evoluído, com maior progresso. Fala um pouquinho sobre as características do de regeneração. Regeneração? O mundo de regeneração, como eu disse, né? Ainda os espíritos que estarão aqui reencarnados. Eu espero que você esteja... Estamos tentando, né? Eu estou fazendo vestibular. Né? Pois é. Todos nós estamos fazendo vestibular para o mundo de regeneração. Bom, a condição sine qua non está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a qualidade sine qua non é a mansidão, é deixarmos de sermos agressivos. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles habitarão a terra. Então, essa é a qualidade. Jesus não disse assim, bem-aventurados santos e puros, porque eles habitarão a terra. Ele colocou uma qualidade básica, é a mansitude, né? A calma, a tranquilidade. Então, o mundo de regeneração vai recolher esses espíritos habitantes da terra que vão permanecer caso tenham essas condições ideais, que principalmente a tranquilidade, a mansitude, né? Porque a agressividade denota muita inferioridade dos seres. Né? Nós vamos precisar ser assim, homens e mulheres de bem. Agora, Sim. O que é ser um homem e uma mulher de bem? Além da mansuetude, da brandura. Bom, eu acho que, para mim, uma das qualidades principais é a pessoa não ter o egoísmo, né? Porque eu acho que o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, denota esse homem de bem. Outra virtude é a humildade, né? Por outro lado, também, eu acho que uma das virtudes que nós classificamos, inclusive, na sociedade em que nós estamos vivendo, que está escasseando, é a honestidade. Né? A honestidade propõe, não é só em dinheiro, não. A honestidade em tudo, nas relações, né? Ser um amigo de uma pessoa, mas ser honesta, ter aquela amizade, mas sem interesse. Enfim, eu acho que é uma série de virtudes. Né? A pessoa, o homem de bem, a mulher de bem, uma criatura que tem fé, que procura ajudar o próximo, ser solidária, ser carinhosa, enfim, tem muitas virtudes que, aliás, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até uma página sobre isso, e que ele aproveitou e colocou lá também em O Livro dos Espíritos, quando fala exatamente sobre as características do homem de bem. Suas palavras finais, Gerson. As minhas palavras finais é de que nós estamos num mundo de expiações e provas, no momento, precisamos fazer a nossa parte, confiarmos na bondade de Deus, na sua misericórdia, porque Deus quer a nossa felicidade. Deus não quer que o homem seja infeliz. Agora, precisamos fazer a nossa parte. Segundo Jesus, a cada um segundo as suas obras.
que nós façamos as boas obras para penetrarmos e ingressarmos no mundo de regeneração, que não está muito longe, não. Alguns séculos nós estaremos lá, se Deus quiser.